Gostaria muito de falar com vocês nesse assunto aí, nesse tema aí. Um convite para o discipulado. Irmãos, o que é um convite? Um convite é algo diferente de uma convocação. Um convite é quando a gente chama alguém porque a gente considera, porque a gente respeita, porque a gente gosta de estar junto, porque a gente quer junto. Então a gente faz um convite. E um convite é algo assim, voluntário. A pessoa convidada é obrigada a ir? Não. Mas, quando somos convidados, a gente analisa bem o lugar para ir. E a gente analisa bem a consideração, o respeito de quem nos convidou. A importância disso, a importância dessa lembrança, dessa atenção, desse carinho, de tal pessoa que nos faz este convite. Então a gente analisa tudo isso e raramente a gente dispensa ou desfaz de um convite. Deixa de ir a algum lugar que nós fomos convidados. Normalmente é para uma festa. Normalmente é para um lugar agradável. Normalmente é para passar horas, momentos agradáveis, talvez dias agradáveis. E quem está fazendo esse convite hoje? Para quê? Todas as vezes que somos convidados para alguma coisa. Não é à toa. Não é sem nenhum sentido, sem nenhum nexo. Mas todas as vezes somos convidados para algo, para uma atividade, para participar de algo. Não é assim? O convite proposto aqui é para o discipulado. Irmãos, o que é um discipulado? O que é um discípulo? Irmãos, discípulo é um aluno, é um aprendiz. No caso nosso aqui é um discípulo de Jesus. No nosso caso hoje aqui, Jesus está fazendo esse convite para todos nós. Jesus tem feito esse convite várias vezes, insistentemente a todos nós, para o discipulado. Discipular é ensinar, e o discípulo é aquele que segue. No caso de Jesus, aquele que segue as passadas do Mestre. Aquele que vai atrás, aquele que vai ao lado, aquele que observa atentamente. Aquele que deixa alguma coisa para ir, para seguir. Entre outras coisas, discipulado é isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você quiser. É um convite. Hoje vai ter vários convites. Se preparem. Vários convites. O primeiro convite, ou o segundo convite, abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, no Evangelho de Lucas. Depois a gente vai dar uma passadinha em Mateus também, mas o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, dos versículos 57 até o 62. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 57 até o 62. Amém? Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor,
mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Até aqui. Jesus hoje faz um convite para segui-lo. Jesus hoje insiste com alguns aqui para segui-lo. Jesus dialoga com alguns homens aqui para segui-lo. Alguns querem, mas não podem. Um quer, mas parece que está meio que equivocado. Irmãos, tem 3 homens aqui. O primeiro homem fala que seguiria Jesus para onde quer que ele fosse. Mateus, no capítulo 8, do 18 ao 22, fala do mesmo assunto. Mateus dá um detalhe desse primeiro homem aqui, que esse primeiro homem é um escriba. Mateus vai falar que esse primeiro homem é um escriba, no meio ali do povo, no meio da multidão. E quem eram os escribas? No judaísmo, ou entre os judeus, existiam algumas facções ou alguns grupos. Existiam os essênios, existiam os zelotas, existiam os herodianos, existiam os escribas, fariseus, saduceus, sacerdotes. Existiam alguns grupos ali. E os escribas eram um desses. Mas quem eram os escribas? Quem eram os escribas? Os escribas eram pessoas que escreviam. Eram pessoas que escreviam e registravam documentos comerciais, documentos importantes, documentos legais, administrativos, registros históricos, informação comercial e também as escrituras, a Torá deles. O escriba naquele tempo era como se fosse um escrivão de cartório, como se fosse um tabelião de cartório. Era uma pessoa responsável por escrever, anotar, registrar fatos, documentos importantes. Se nós fôssemos, talvez, comprar um imóvel, uma propriedade, e quiséssemos lavrar ali um contrato, talvez um simples contrato de compra e venda, teríamos que procurar um homem desses. Uma pessoa que tinha capacidade de escrever. Por quê? Porque não eram todos que escreviam. Não eram nem todos que escreviam e nem todos que liam. Além de serem escritores, eles eram também professores da lei judaica. Professores da lei judaica que compunha 613 preceitos e uns 2 ou 3 que se dividia, podendo chegar até 618. Então este homem era professor dessas leis judaicas e um tabelionato, um tabelião, um escrivão, certo? Mas Jesus fala para ele, falou: jovem, em outras palavras, jovem, você tem certeza que quer me seguir? Irmãos, a classe dos escribas e fariseus não era uma classe de gente com deficiência financeira. Não era. Quando Jesus olhava para as pessoas, Jesus sabia o que tinha na mente e no coração delas. Jesus lia a intenção do coração delas. Jesus fala para ela, falou: olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus falou assim: olha, se você está querendo alguma coisa material, eu não tenho nada para te oferecer. Se você acha que aqui você vai lavrar mais algumas escrituras, se você acha que você vai conquistar mais alguns contratos de compra e venda de algumas propriedades, comigo, esquece. E aí então, irmãos, a gente não tem relato que esse rapaz, mesmo assim, mesmo com essa negativa de Jesus, segundo a mente dele, mesmo assim, ele seguiu Jesus. Foi atrás do mestre. Foi ao lado do mestre.
Irmãos, permeia nos nossos dias, nos rodeia nos nossos dias, a teologia da prosperidade. Irmãos, prosperidade bíblica não é finança. Tem muita gente oferecendo essa assistência, mas tem muita gente oferecendo uma assistência financeira, não espiritual. Se você pegar a teologia da prosperidade e aplicar no seu negócio, vai funcionar. Porque é negócio, é business, não é espiritual. Quando a Bíblia coloca prosperidade, ela está falando de prosperidade espiritual. Ela está falando de avanço no reino. Ela está falando de entendimento do reino. Ela está falando de entendimento da palavra. Ela está falando de frutificação da palavra. Ela está falando de você crescer no reino de Deus e dar frutos. De você ser bem-sucedido no reino de Deus, junto com Deus. E ser bem-sucedido no reino de Deus não é subir degrau, é descer degrau. É descer a escada abaixo. É se humilhar, é ser humilde. Porque os humilhados serão exaltados. Mas os exaltados serão humilhados. Um segundo homem, disse a Jesus, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Irmãos, será que o pai desse rapaz estava morto? Se o pai desse rapaz estava morto, ele estava ali. Porque os judeus tinham um extremo zelo, um extremo cuidado com relação ao funeral de seus familiares. Uma extrema atenção, um zelo, um cuidado, um respeito, algo bastante solene. Será que se o pai desse moço tivesse realmente morto, ele estaria ali? Alguns estudiosos entendem que esse rapaz está falando assim, eu posso até te seguir, mas primeiro permite eu cuidar do meu pai tem uma certa idade. Quando o meu pai então falecer, então quando eu despedir do meu pai, então eu estou livre para te seguir. Então muitos estudiosos, muitos teólogos entendem que no pano de fundo aqui, nas mensagens aqui mais profundas aqui, está escrito isso. E aí Jesus fala para ele, deixa os próprios mortos a sepultar, deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Mas será que Jesus está sendo rude, está sendo grosseiro, não tem a sensibilidade de entender de um luto de uma família? Não, irmãos, justamente por isso. Possivelmente, um grande percentual aqui do pai dele não estar morto, está assim até próximo da morte, por idade, alguma enfermidade. Mas aqui Jesus falou assim, olha, deixa os mortos, o que Jesus está falando? Mortos espirituais. Jesus está falando assim, existem pessoas para fazer isso aí. Existem pessoas para cuidar da tua família. Lá na tua família tem mais gente para cuidar do seu pai. Lá na tua família tem mais gente que não está nem aí com o reino espiritual. Mas você está aqui, você tem interesse. Por isso você está aqui. Então por isso eu te convido. Irmãos, vamos dar uma olhadinha em Efésios 2, de 1 e 10, para entender essa questão da morte. Existe morte espiritual. A morte tem 3 estágios, para quem não sabe. Existe morte espiritual, existe morte física e existe morte eterna. O que Tiago 2 vai falar a respeito disso? Tiago não, irmão, perdão. Efésios. Efésios capítulo 2 vai dar uma passada nisso. Vai falar alguma coisa para nós. Tiago 2, do 1 ao 10, é um texto extraordinário, um texto fantástico. Marca esse texto para você ler em casa. Marca esse texto para você estudar esse texto. Se você não entender, pergunte.
Pergunte para alguém da igreja, para um presbítero, para o pastor, ou até a mim, se você assim achar melhor, para qualquer um. Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Irmãos, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E um dia Cristo nos achou. E um dia Cristo nos levantou. Cristo nos deu vida. Cristo nos regenerou, tornou a gerar vida em nós e ofereceu para nós o plano de salvação. E nós aceitamos. Então Cristo me chamou, Cristo te chamou, Cristo nos chamou um dia. Porque estamos assim, mortos. E o morto não sente nada. O morto espiritualmente não sente nada de espiritualidade. Então por isso que Jesus falou assim, deixa aqueles mortos sepultar o seu Pai. Eles já tiveram a oportunidade deles, mas eles recusaram. Aquilo que você está tendo aqui, eles já tiveram. Pessoas naturais, de natureza natural, cuidam dos interesses naturais, irmãos. Pessoas materiais, de natureza material, cuidam dos interesses materiais. Agora, pessoas espirituais, que tem a natureza espiritual, cuida do interesse do reino de Deus. Mas quem são pessoas espirituais? Aquele que Cristo ressuscitou, aquele que Cristo justificou e colocou nele a sua natureza. Então nós temos duas, uma natural, carnal, e a outra espiritual. E o Espírito Santo atua, e o Espírito Santo trabalha através dela. E aí, irmãos, como aceitar o convite para o discipulado? Se alimentarmos melhor, se alimentarmos mais a natureza espiritual. Senão a natureza carnal sobe como um leão, porque há quem diga que temos dois leões dentro de nós. Um chamado material ou carnal, ou natural, e outro chamado espiritual. Mas qual o leão que sobressai? Aquele que mais alimentarmos. Aquele que mais você alimentar. E como é que ele alimenta a natureza carnal? Simplesmente não valorizando o reino de Deus. Simplesmente. Como que alimenta a natureza espiritual? É mais ou menos remar contra a maré. Já experimentou um dia dentro de um barco remar contra uma corrente de água? Irmãos, é difícil. Eu já experimentei esse negócio. É difícil. É difícil. Sozinho é quase que impossível. Se tiver ajuda, sai do lugar. Mas e para remar a favor da correnteza, a favor da maré? O que precisa fazer? Nada. Você não precisa pôr a mão nem no remo. O barco vai sozinho. O rio, a água, leva o barco sozinho. Não precisa remar. Não precisa fazer nada. Mas contra a correnteza, se não for no remo, você tem que ter um motor bom. Um motor potente.
senão não sobe. Irmãos, pessoas espirituais, de natureza espiritual, cuidam dos interesses do reino de Deus, do reino espiritual. Cuida de salvação, cuida da fé, trabalha na graça, pratica as boas obras, crê, frutifica, dá frutos, cuida da salvação do outro, se preocupa com o outro. O interesse no outro é apenas a salvação dele, nada mais do que isso, porque é o melhor que temos em favor do nosso irmão, do nosso semelhante, é oferecer a ele a salvação em Cristo Jesus. É oferecer a ele um convite desses, uma proposta dessas, de vida eterna. Mas as pessoas aceitam? Por que não aceitam? Semana passada eu fui no cabeleireiro, eu fui no barbeiro. Eu cheguei lá, tinha um cortando, um senhor sentado e um rapaz mais novo sentado. Eu era, então, além do que estava cortando, eu era o quarto a ser atendido. E conversando um pouco ali, tal. Aquele senhor bastante crente, de seus 70 em diante, bastante experiente também. A gente falando de igreja, falando do evangelho, porque normalmente a gente não sabe falar de muito mais outras coisas. E aquele homem disse assim: hoje o povo das igrejas não olha para o rosto de Deus. Hoje a maioria do povo das igrejas, do povo crente, do povo cristão, do povo evangélico, do jeito que você quiser chamar, tratar, olha para as mãos de Deus. Não olha para o rosto de Jesus, olha para as mãos de Jesus. Olha para aquilo que Jesus tem para oferecer de bênção para ele. Irmãos, quando a gente olha no rosto da pessoa, quando a gente conversa com a pessoa, você precisa olhar no olho dela. Olho no olho. Se você conversar com uma pessoa, ela não olhar no teu olho, ela desviar o olhar constantemente, cuidado. Quando você conversa com uma pessoa, você fita nos olhos dela. Cabeça erguida. Você vai demonstrar interesse no que ela fala. Se você desviar o olhar constantemente, você não tem interesse no que ela está falando. Subentende isso. Hoje as pessoas têm olhado, têm sido ensinadas, têm sido assim treinadas praticamente para olhar nas mãos de Jesus. Se eu seguir Jesus, o que eu ganho? Não foi essa a pergunta que Pedro fez? O que eu ganho de seguir, mestre? O que nós ganhamos ir para a tua igreja? O que nós ganhamos em fazer um estudo bíblico na tua igreja? O que eu posso ganhar? Que vantagem há nisso? Um dia Jesus falou assim para Pedro: olha Pedro, nessa terra aqui, nessa vida, 100 vezes mais. E no porvir, a eternidade. Irmãos, nós, cristãos adventistas boa semente, estamos olhando mais nas mãos de Jesus ou para o olho de Jesus, para o rosto de Jesus? Porque quando a gente olha para o rosto de Jesus, a gente quer a amizade de Jesus. A gente quer a companhia de Cristo. Na eternidade, irmãos, a gente vai olhar no rosto de Jesus. Nós não vai precisar olhar para as mãos de Jesus. Então nós precisamos treinar isso agora. Nós precisamos nos acostumar com essa ideia agora. Irmãos, infelizmente, muitos veem a igreja às vezes como um pronto-socorro. Deu um problema, corre na igreja. Frequenta uma temporada, resolveu, beleza? Quem sabe um dia eu volto. Não é assim que a gente faz com os UPAs, com os pronto-socorros? A gente vai lá no último. E é um pronto-socorro, é um primeiro socorro. Resolveu? Beleza. Então a dificuldade, muitas vezes, das pessoas, até mesmo de nós, seguir esse convite. Porque evangelismo é uma coisa,
Evangelismo, evangelizar é você falar de Jesus, da história de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus faz. Mas discipulado é outro, irmãos. Discipulado é compromisso. Discipulado é responsabilidade, é engajamento. Discipulado é você se preparar para frutificar. Assim como te trouxeram um dia, você se prepara para trazer outros. Para dar sequência naquilo que já fizeram no trabalho do reino de Deus, no trabalho da igreja. E isso é discipulado. Evangelismo é saber de Jesus, é saber da boa notícia. Saber que Jesus é Deus, saber que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus voltará. Mas discipulado é um pouco mais. É um pouco mais do que o primeiro leitinho. É um pouco mais do que a superfície. Então surge um terceiro homem. Lucas 9, 61. Lucas 9, 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui de um arado que removia a terra, arava a terra, algo assim bastante rudimentar. Algo feito de madeira, puxado por 2 bois. No nosso tempo o arado já foi melhorzinho, madeira e um tombador, umas meia-lua, uns bicos de pato, um sulcador de aço preso a uma armação de madeira, puxado por um animal, um cavalo ou 2 cavalos. Com duas alças. O arado é esse, com 2 alças. E você precisa estar muito atento no que está acontecendo na sua frente. Porque os animais têm força. E você precisa guiá-los de uma maneira mais reta possível, para não sair tudo torto, a aragem ou a plantação. Porque se você titubear, você perder a concentração, você olhar para trás, é muito provável que você possa se acidentar com o arado. É muito provável. Então, você precisa dominar o arado com muito jeito. Não é força, porque quem faz a força é o animal que está à frente, que é tração animal. Mas você precisa controlar. E para isso precisa de atenção. Não pode olhar para trás nenhuma vez. Não pode, simplesmente não pode. Então, irmãos, Jesus aqui, o que ele está falando com isso? Falou, o Evangelho, o reino de Deus tem urgência. O reino de Deus tem urgência, não dá para voltar para trás. Não dá para voltar para casa. E Jesus olhando para aquele rapaz, será que se ele voltasse para casa e ele falasse para os seus pais: pai, mãe, vim despedir de vocês. Pai, mãe, irmãos, família, eu vim despedir de vocês. Mas filho, para onde você vai? Ah, eu vou seguir o Jesus de Nazaré. Mas qual Jesus? O filho do carpinteiro. O filho de José. O filho do carpinteiro. Era assim que Jesus era conhecido. Ah, você vai seguir aquele rapaz que se diz rabino? Mas não é o filho do carpinteiro? Irmãos, se você vivesse naquele tempo, possivelmente você não incentivaria o seu filho a seguir o filho do carpinteiro. Possivelmente, se o filho falasse para o pai, falou, olha, e eu estou indo embora, tchau para vocês, adeus para vocês, porque eu estou seguindo Barrabás. Possivelmente seria incentivado. Porque Barrabás era um cujo falava, tinha fama de libertador de Israel, libertador dos judeus. Possivelmente, por Barrabás, a família incentivaria o rapaz. Mas pelo filho do carpinteiro, o certo Jesus de Nazaré. Então Jesus sabia disso, irmão. Não dá para voltar para trás.
Não dá para voltar e analisar, porque famílias, irmãos, têm tradições. Famílias têm costumes. Aqui tem uma citação, irmãos, de um caso semelhante, que aconteceu ao contrário. 1 Reis 19:20 vai falar que um dia Elias, passando por um homem chamado Eliseu, cujo homem estava arando o campo com uma junta de bois, e Elias passando por ele, talvez no cair da tarde, quase no final da jornada daquele dia, Elias pega então o seu manto, a sua capa e joga em Eliseu. E joga em Eliseu. Mas o que é isso? Irmãos, naquele tempo, quando isso acontecia, no caso Elias estava falando para Eliseu, falou, olha, estou passando o ministério profético para você. Estou passando as responsabilidades proféticas de Israel para você. Você será meu substituto. Porque no meio de Israel, quando uma pessoa chegava com uma capa e envolvia uma criança, aquilo era símbolo de adoção. Aquela pessoa então estava adotando aquela criança. Elias, embora que cada profeta tinha o seu jeito de lidar com isso, mas Elias está dizendo aqui para Eliseu, falou assim, olha, eu estou te adotando, você vai ser meu filho na fé. O ministério profético vai ter sequência agora contigo. Mas Elias fala assim, ó, então eu espero eu ir lá em casa, despedir do meu pai, dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Depois eu volto. Falou, então você volta. Elias fala assim para ele, então você volta, porque você lembra do que eu fiz com você. Ou seja, lembra que eu joguei minha capa, lembra que eu joguei o manto para você. Irmãos, Eliseu foi e voltou. E assumiu o ministério profético. E foi um baita profeta. Foi um homem espetacular. Um homem que fez a vontade de Deus, pregou a verdade, combateu o bom combate, viveu a fé. Eliseu veio, seguiu Elias, depois voltou, pegou os bois, porque a palavra fala que ele estava arando com uma junta de bois, a terra. Uma junta de bois eram 2 bois. Mas a Bíblia fala que ele tinha 12 juntas. Então ele tinha 24 bois. Então a gente imagina Eliseu de uma família de um certo poder aquisitivo. E a palavra fala que Eliseu voltou, seguiu Elias, depois voltou, sacrificou todos aqueles bois e os arados, os implementos com que ele arava, com isso ele acendeu um fogo, cozeu a carne dos bois e deu para o povo comer. E foi viver o seu ministério profético. Então Eliseu é um exemplo de convite, de pessoas comprometidas, de pessoas que trabalham, que não têm tempo, que aceitam o convite, porque quando Elias passou, ele estava atarefado. Ele estava no compromisso do trabalho. Ele estava arando a terra, porque se ele não arasse e não plantasse, possivelmente não teriam o que comer. Porque Israel praticava a agricultura de subsistência. Não era agricultura de vender, de exportar. Era agricultura de subsistência, extremamente rudimentar. E hoje? Você está preparado para seguir Jesus? Você está seguindo Jesus? Você já aceitou esse convite? Já lhe fizeram esse convite antes? Aí você deve estar perguntando assim, mas por que seguir Jesus? Por que eu deveria então seguir Jesus? Hebreus no capítulo 12,
Hebreus fala algo interessante aqui, 12. No 12 e o versículo número 2. Irmãos, alguns motivos, você deve ter o seu motivo para seguir ou não seguir Jesus, para aceitar ou não aceitar o convite. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Precisamos de mais motivos? Primeiro motivo é porque Ele suportou a cruz no meu lugar. A cruz que estava para nós. A cruz que era minha e tua. Ele suportou ela, carregou ela. Morreu nela. Sofreu nela. Sofreu as agruras antes dela. Porque Jesus sofreu uma série de chibatadas, uma série de sofrimento, de tortura, de 39 chibatadas, algumas séries, algumas vezes. Porque os romanos, quando castigavam alguém naquele tempo, o carrasco podia dar até 40 chibatadas. Mas no caso de Jesus, os carrascos, eles revezavam entre si. E eles começavam uma série contava até 39 e parava. Depois vinha outro, porque o braço daquele já não dava mais. Vinha outro, e hora que eram homens soldados fortes, e hora que eram homens robustos. E vinha outro e começava mais uma série de 39. E assim foi várias vezes. Depois você pesquisa lá o que tinha no chicote daqueles homens. O que tinha na ponta do chicote daqueles homens. O que mais? Por que aceitar esse convite? Por quê? Para quê? Como? Porque Jesus é Deus e está no seu trono, à direita de Deus. Porque Jesus é amor e nos ama. Alguém te ama? Se você não achar quem te ama, eu quero dizer hoje, Jesus te ama. E te conhece nos seus pormenores, nos seus detalhes. Porque nele podemos confiar. Vivemos numa sociedade que podemos confiar em todos os homens, todas as pessoas. Todo mundo é gente boa, todo mundo é honesto, todo mundo é sincero. Porque nele podemos confiar. Porque Jesus é nosso amigo. Você tem amigos? Se não tem, te apresento um. Aquele que você pode falar os seus segredos. Lá no seu quarto, lá na sua intimidade. Você pode contar os seus segredos, as suas alegrias, as suas tristezas. Sabe por quê? Porque Ele já sabe antes de sair aqui da nossa boca. Antes de sair, a palavra aqui Ele já sabe. O que está no seu coração, na sua mente. Porque Ele é socorro bem presente nas angústias, nas horas de angústia. Porque o Apocalipse fala que Jesus é o alfa e o ômega. Você sabe o que é o alfa e o ômega? O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra do alfabeto grego. Então Jesus é todas as palavras, é todo o alfabeto inteiro que foi escrito através aqui do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego. Por isso que lá no Apocalipse está o alfa e o ômega. De A a Z. É tudo. Completo. O que mais? Porque Jesus é o nosso bom pastor. Na nossa classificação, nós falaríamos, Jesus seria então, ou é então, o excelente pastor? Não, porque a Bíblia fala assim, ó, sim, sim, não, não. Ou é preto ou é branco. Ou é bom ou é ruim. Então, quando a Bíblia fala bom, ela está falando pleno. Ela está falando de totalidade. Mais do que excelente, segundo as nossas classificações. Então, você está preparado
para seguir Jesus? Você está preparado para deixar pai, mãe, irmãos, família, talvez o emprego, talvez os amigos mais chegados? Sim ou não? Você prefere pensar um pouquinho? Seguir Jesus tem as suas agruras. Jesus tem a sua amizade para nos oferecer, tem o seu amor para nos oferecer, tem o seu ombro para nos oferecer, tem tudo de bom para nos oferecer. Se você estiver pensando que Jesus vai te fazer trocar o seu carro algumas vezes, conseguir novas propriedades outras vezes, se você estiver pensando, se nós estivermos pensando em coisas materiais, lamento decepcioná-los, desapontá-los. O negócio de Jesus não é esse. O negócio de Jesus é nos transformar em seus servos, discípulos que produzem frutas, pessoas arrependidas, pessoas convertidas, pessoas santificadas, aptas para o reino de Deus, aptas para a salvação. Pessoas que deixam o pecado, pessoas que têm horror ao pecado, pessoas que se arrependem do pecado, pessoas que entendem quem são, quem eu sou um pobre pecador. Pessoas que entendem a sua pequenez, mas que quando chega perto de Jesus, Jesus então nos justifica, ou seja, nos torna justos. Nos torna justo. Sabe aquela capa que quando o filho pródigo chegou, o pai vestiu nele aquela capa, e ninguém mais viu porcalice nele, ninguém mais viu sujeira de porcos nele, ninguém mais pôde apontar o dedo para ele e falar, mas a camisa dele tem porco, a camisa dele tem cocô de porco, a camisa dele tem restos de comida de porco, a calça dele está assim, o pé está assim. Não dava mais, porque a capa que o pai colocou sobre o filho, tampou todos os erros, tudo aquilo que demonstrava a ingratidão, a rebeldia daquele filho. Então aquela capa tampou, cobriu os pecados do filho. É assim que Jesus faz conosco, quando nos arrependemos, nos voltamos, quando falou, Senhor, eu aceito esse convite aí, mas tem um preço para pagar, e não, o Senhor me ajuda a pagar esse preço? Te ajudo. A graça de Cristo nos ajuda a pagar esse preço. Irmão, seguir Jesus é renúncia. Não é pouca coisa, não. Seguir Jesus é deixar muito, quase que 100% para lá. Porque um dia ele falou assim, olha, você quer vir após mim? Quer mesmo? Toma a tua cruz e siga-me. Negue-se, tome a tua cruz e siga-me. Sabe o que é isso, irmãos? Você quer vir após mim? Negue as suas vontades, negue as suas vaidades, negue os seus orgulhos, negue as suas vontades carnais. Pegue a sua cruz ou pegue a sua vida e venha. E nós vamos conversar. E eu então apararei as arestas, porque você é um diamante, porém com algumas imperfeições. E aí então o Senhor Jesus vai lapidar. E o processo de lapidação de um diamante é lixa, é esmeril, é desgaste, é dolorido. Você tem certeza que você quer seguir a Jesus? Pague para ver. Pague para ver. Não em dinheiro, mas com disposição. Disponha tempo para isso. Deixa um pouco a tua vida para lá. Deixa um pouco teus interesses para lá. E aí o Senhor já falou assim, ó, vai e prega o Evangelho. Vai e prega o reino de Deus.